Essa aqui é a França, um dos principais e mais importantes países da Europa e de todo o planeta. Atualmente, possui cerca de 68 milhões de habitantes no total, com 66 milhões vivendo em sua parte continental e o restante em suas regiões ultramarinas. Uma dessas regiões ultramarinas é a Guiana Francesa, território ultramarino francês que faz fronteira com o Brasil. A França é a terceira nação mais populosa da Europa, com população semelhante à Itália e ao Reino Unido. Quanto à economia, a França é a sétima maior do mundo, com cerca de 3 trilhões de dólares de produto interno bruto, quase 60% maior do que o PIB brasileiro. Porém, a França possui uma população 3 vezes menor do que a brasileira. O país é uma das principais potências globais atuais, o que faz ser surpreendente que quase um terço do território do país seja basicamente apenas um grande vazio, e parcialmente por causa disso, a França tem perdido influência ao longo dos séculos. Pensando na parte populacional da França, por exemplo, se você pegar o mapa da França e desenhar uma linha diagonal da cidade portuária de Le Havre, no Canal da Mancha, até o centro de Marsella, no Mediterrâneo, você cortará o país aproximadamente ao meio. Porém, 60% dos franceses vivem acima dessa linha, enquanto apenas 40% vivem abaixo dela. Mas o que é muito mais interessante do que essa linha são essas outras linhas aqui. É um trecho da França com quase 1.000 quilômetros de comprimento e cerca de 400 quilômetros de largura, aproximadamente quase um terço do território francês. Dentro dessa área, a densidade populacional é de apenas 30 pessoas por quilômetro quadrado, aproximadamente o mesmo que a região nordeste do Brasil, sendo chamada por estudiosos franceses como a Grande Diagonal Vazia da França. Enquanto, na realidade, isso está longe de estar vazio em comparação com o restante da França e da Europa, é uma estranha anomalia populacional na França. Em média, a densidade populacional no restante do país é aproximadamente de 120 pessoas por quilômetro quadrado, 4 vezes mais do que a densidade de pessoas que vivem dentro da diagonal. Para dar ainda mais perspectiva, a Alemanha, que é vizinha da França, tem uma densidade populacional de 232 pessoas por quilômetro quadrado, enquanto a Inglaterra tem mais ou menos 270 pessoas por quilômetro quadrado e, portanto, é 9 vezes mais densamente povoada do que a diagonal da França. Politicamente, a França é dividida em 18 regiões, que são divididas em departamentos e em comunas, um pouco semelhante à divisão dos Estados Unidos em estados e condados. O departamento menos populoso da França é Lozère, com apenas um total de 76 mil habitantes para seus quase 5.200 km², comparável em tamanho ao Distrito Federal. Todos os outros departamentos que estão no centro da França são substancialmente menos povoados do que aqueles nas outras partes do país. Então, qual o motivo dessa anomalia em um dos maiores países da Europa estar acontecendo? Para começo de conversa, é importante entender um pouco da história demográfica da França, que sem dúvidas é interessantíssima. A demografia da França garantiu grande parte do sucesso e da influência da nação. Ao longo da maior parte da história, a França foi de longe o país mais populoso do continente europeu. Durante o período medieval, 1 em cada 4 europeus era francês. Durante os conflitos revolucionários franceses e napoleônicos, a França ainda era a nação mais populosa da Europa e tinha uma população maior do que toda a Rússia e quase o dobro da população do Reino Unido. Na época de Napoleão, a França era o quarto país mais populoso do mundo, ficando atrás apenas da China, da Índia e do Japão. Mas, a partir do século XVIII, essa dominação demográfica sobre todos os seus vizinhos da Europa começou a diminuir drasticamente. A taxa de natalidade na França começou a diminuir no final do século XVIII, muito antes de começar a diminuir em todos os outros países europeus. E então, com todas as situações históricas do continente, ocorreu um baixo crescimento populacional da França
ao longo do restante do século XVIII e XIX. Sem dúvidas, as áreas mais atingidas por essa queda populacional foram as áreas rurais da França, porque ao mesmo tempo em que essas tendências estavam acontecendo, a França também estava urbanizando rapidamente e a população estava se tornando altamente centralizada em alguns centros populacionais. Marsella, Lyon e o mais importante de todos, Paris, a cidade mais famosa do país. A partir dos anos 1600, Paris começou a crescer cada vez mais, à medida que centenas de milhares de camponeses do campo francês continuavam a se mudar para lá em busca de melhores oportunidades. No início do século XX, 40% da população francesa ainda vivia no campo, mas ao longo de décadas de intensas pressões sociais, vindas de todas as transformações que o país estava vivendo, em 1985, a taxa de franceses residentes no campo havia despencado para apenas 8%, e nesse momento, quase 1 em cada 10 franceses vivia na área rural, um número alarmante. Mas, enquanto a urbanização certamente teve efeitos maciços na população do campo francês, nem todas as áreas foram afetadas igualmente. As áreas montanhosas dos Alpes franceses, por exemplo, embora tecnicamente tenham uma população que está diminuindo, têm uma indústria do turismo fortíssima que gera muitas riquezas para a economia. E a maioria das regiões vinicultoras francesas, embora também sejam muito rurais, continuam a ter uma indústria e atração turística próspera, que mantiveram as áreas com uma população considerável. Mas há questões geográficas maiores em jogo aqui, que ajudam a explicar a falta de pessoas nessa grande diagonal vazia. Olhando para o mapa, você pode ver que a diagonal vazia se estende de uma ponta isolada da França, na fronteira com a Bélgica, até outra ponta isolada, na fronteira com a Espanha. Portanto, traçando essas linhas pelo interior francês, estamos traçando uma linha de uma área que estatisticamente seria menos povoada para outra área que também seria estatisticamente menos povoada, já que 40% da população mundial vive espalhada em áreas costeiras. Além do que apenas não estar perto das áreas costeiras do país, as áreas que a diagonal cobre são em grande parte terrenos agrícolas, e em todo o mundo, à medida que a agricultura se tornou mais automatizada e industrializada, menos trabalhadores são necessários para a produção dessa área da economia. Segundo dados, há mais ou menos 40 anos, cerca de 1,6 milhão de pessoas na França trabalhavam na agricultura, enquanto hoje são apenas 400 mil. Ou seja, 4 vezes menos pessoas em um espaço curtíssimo de tempo. Menos empregos e menos oportunidades de ganhar a vida inevitavelmente significam que as pessoas eventualmente se mudam, e, independente do país, baixa densidade populacional pode se tornar uma espécie de ciclo vicioso, já que as áreas com menor população frequentemente têm atividade comercial pequena, e, à medida que a população que já era pequena envelhece, e não há nenhum incentivo para as gerações mais jovens na área, os jovens saem não apenas para trabalhar, mas também por todos os serviços e comodidades que outras áreas mais ricas e populosas podem oferecer. Apesar do governo francês ter demonstrado preocupações sobre o problema e até financiado pesquisas sobre como resolvê-lo, não há uma resposta real para resolver esse problema ainda. Embora a geografia da França torne este problema parecer relativamente único para a França, na verdade não é. As mudanças demográficas do campo para a cidade são um fenômeno global, e o mesmo acontece com o fato de que mais pessoas geralmente tendem a viver mais perto das costas, onde há mais atividade econômica. Dessa forma, podemos compreender por que 1/3 da França está vazia.